Arte. Quem tem uma explicação? Bem, sempre que nós estamos diante de uma obra de arte, devemos sempre buscar uma explicação. O que seria a arte? A arte, para ela ser arte, ela precisa ser bonita? São essas questões que nós vamos ver, né? Muitas das vezes ouvimos falar uma notícia de jornal nacional, sobre alguma exposição de arte moderna, e muitas das vezes algumas pessoas não entendem algumas obras de arte, nem compreendem o porquê do valor daquela obra de arte. Então, para entender um pouco sobre essas questões difíceis da arte, vamos analisar a música do compositor maranhense Zé Cabaleiro. O título da sua música é Bienal, do álbum Vou Embolar, do Zé Cabaleiro, em companhia do Zé Ramalho. Olha o que diz a obra de arte, a música que fala sobre a obra de arte. Desmaterializando a obra de arte no fim do milênio, faça um quadro com moléculas de hidrogênio, fios de pentelho de um velho armênio, cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta. Meu conceito parece à primeira vista um barrococó figurativo neo-expressionista, com pitadas de arte nouveau pós-surrealista, calcado na revalorização da natureza morta. Minha mãe certa vez disse-me um dia, vendo minha obra exposta na galeria: meu filho, isso é mais estranho que o cu da Gia, e muito mais feio que um hipopótamo insone. Para entender um trabalho tão moderno, é preciso ler o segundo caderno, calcular o produto interno, multiplicar pelo valor das contas de água, luz e telefone, rodopiando na fúria de um ciclone, reinvento o céu e o inferno. Minha mãe não entendeu o subtexto da arte desmaterializada no presente contexto. Reciclando o lixo lá do cesto, chega um resultado estético bacana. Com a graça de Deus e Basquiat, Nova York, me espere que eu vou já. Picharei com Dedê de Vatapá uma psicodélica baiana. Misturarei anáguas de viúva com tampinhas de Pepsi e Fantaúva, um penico com água da última chuva, ampolas de injeção de penicilina, desmaterializando a matéria, com a arte pulsando na artéria, boto fogo no gelo da Sibéria, faço até cair neve em Teresina. Com o clarão do raio da silibrina, desintegro o poder da bactéria. Com o clarão do raio da silibrina, desintegro o poder da bactéria. Que música interessante, né, do compositor Zé Cabaleiro. Ele fez essa canção, essa música, justamente para homenagear um evento de arte moderna, que é a Bienal. E a Bienal ela é uma exposição internacional que acontece a cada 2 anos, julgada por um comitê internacional de vários artistas consagrados. E a primeira Bienal mais famosa foi a de Veneza, que foi instituída em 1895. De lá para cá, ela vem sendo exposta em vários países, né? Inclusive aqui no Brasil, em São Paulo. E a mais famosa foi essa de Veneza, que pretendia representar as mais notáveis atividades do espírito moderno sem distinção da nacionalidade. Então o Zé Cabaleiro, ele nos provoca, né, através dessa canção, justamente por trazer vários conceitos de arte moderna e arte, né? Como, por exemplo, ele fala de barrococó, figurativo, neoexpressionismo, rodopio, arte nouveau, né, subtexto, pós-surrealista, psicodélica, natureza morta, pulsação. Ele traz o artista Basquiat. Então, por trás de cada um desses termos, nós vislumbramos, né, uma série de conteúdos artísticos, né, e conteúdos estéticos, né, que nos faz refletir sobre a questão da arte, principalmente da arte moderna. Então, a arte
que é produzida nas bienais, ela é um tipo de arte que é um pouco incomum, por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem, né? É como o compositor Zé Cabaleiro fala da mãe dele. Minha mãe não entendeu o subtexto, ela não compreendeu aquele resultado, né, estético. Então, em uma Bienal, os artistas eles são convidados a trazer aquelas obras mais inusitadas, mais diferentes, né? E aqui a gente pode ver algumas imagens de algumas exposições artísticas. E dentro da Bienal, não só são expostas obras de arte como pintura, mas audiovisual, performances teatrais e performances de dança. Então, olha só essa fala. Muitos falam em arte referindo-se às obras consagradas que estão em museus, às músicas eruditas apresentadas em grandes espetáculos, ou ainda os monumentos existentes no mundo. Alguns consideram arte apenas o que é feito por artistas consagrados, enquanto outros julgam ser arte também as manifestações da cultura popular, como os romances de cordel, tão comuns no Nordeste do Brasil. Para muitos, as manifestações de cultura de massa, como cinema, fotografia, não são arte, ao passo que outros já admitem o valor artístico dessas produções, ou pelo menos de parte dessas produções, parte delas. Não são poucos os que, mesmo diante das obras expostas em eventos artísticos famosos, sentem-se confusos a respeito do que veem, né? Então, nós estamos aqui falando de um tipo de estilo de obras de arte que são consideradas modernas e são obras de arte que vêm realmente para transgredir aquele conceito de arte clássica, né? Aquele conceito de arte de uma pintura muito realista. E para a gente entender isso, após refletir, né, sobre essa citação anterior, em qual conclusão a gente consegue chegar? Uma obra de arte, para ela ter qualidade, tem que ser necessariamente bonita, tem que trazer realmente esse belo ou não? E por quê? Né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma pintura do pintor espanhol Pablo Picasso, que é Guernica, que é um quadro, né, que ele não passa beleza, se você observar, ele passa uma certa confusão, né? Então a gente chega à conclusão que a arte ela não necessariamente precisa trazer beleza, precisa ser bela, né? Ela pode ser uma obra confusa, mas o que importa é que ela transmite sentimento. No caso desse quadro aqui, ele retrata uma situação, um evento que ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial, que foi o bombardeio da cidade de Guernica, na Espanha, pelos nazistas. E o Pablo Picasso, ele retrata todo esse sentimento da guerra, esse sentimento de confusão que nós vemos, né, na pintura, no quadro, pessoas mutiladas, animais gritando, o clarão das bombas da guerra. E por isso essa obra de arte, mesmo aparentemente sem ter nenhuma beleza, ela transmite o sentimento e ela tem esse valor em si, né? É uma obra de arte moderna. Bem, então, depois de refletir um pouco sobre essa questão da arte, eu trago aqui alguns conceitos de algumas pessoas, né? Até porque é muito difícil a gente conceituar, né, arte, trazer um único conceito. Então, para Jason, arte é, em primeiro lugar, uma palavra que pode significar tanto o conceito de arte como a existência do objeto arte. Né? Para Kozisk, a arte é parte integrante da realidade social, é elemento de estrutura de tal sociedade e expressão da prática social e espiritual do homem. Já para Marleau Ponte, a arte não é tradução do mundo, mas a instalação de um mundo. A expressão não pode ser, então, a tradução de um pensamento já claro, pois que os pensamentos claros são os que já foram ditos em nós ou pelos outros. E aqui eu trago alguns conceitos de alguns artistas que também conceituaram arte, né, do seu modo. Para Marcel Duchamp, será arte tudo o que eu disser que é arte? Esse Marcel Duchamp, ele
também é um artista moderno. Em algumas exposições ele trazia alguns objetos do cotidiano, como por exemplo a famosa privada que ele leva para o museu, e por isso que ele faz essa pergunta: será arte tudo que eu disser que é arte? Então, o que é arte? Arte é uma mentira que nos permite dizer a verdade. Pablo Picasso, né? E essa frase ela tem todo sentido, né? Porque uma pintura ela não é real. No entanto, ela transmite muita verdade, né? Como o caso do quadro que ele trouxe aqui, o Pablo Picasso, que ele pintou. Bem, a arte não produz o visível, torna visível. Paul Kempler. A arte não tem nada a ver com gosto, não há nada que o prove. Mais alguns artistas que conceituam a beleza perece na vida, porém na arte é imortal. Leonardo da Vinci, né? E a gente sabe que, né, uma das obras dele, completamente imortal, várias obras, né? A exemplo da Mona Lisa, um pintor que viveu século XV, né, século XVI, na Idade Média, e até hoje, mais de 500 anos aí, a obra dele permanece imortal. A fantasia isolada da razão só produz monstros impossíveis. Unida a ela, ao contrário, é a mãe da arte e fonte de seus desejos. Francisco de Yoga. Enquanto a ciência tranquiliza, a arte ela perturba, né, do Jorge Braque. Realmente a arte ela vem muitas das vezes para transgredir conceitos, para questionar valores, né, e a gente vê isso através do cinema, através das peças teatrais, através das músicas, né? Se eu pinto meu cachorro exatamente como ele é, naturalmente terei dois cachorros, mas não uma obra de arte. John Vaughan von Goethe. Bem, e você? Como é que você definiria arte? Né? O que é arte para você? Então, vocês vão fazer essa atividade de, com as suas próprias palavras, colocar como você entende arte, né? O que é arte para você, ok?